Bom, então vamos lá, né? A correção da atividade da trilha 6, né? Então, como o tema aí, no caso aqui, o teodolito, tá? Trilha 6, teodolito, e aí a gente vai estar resolvendo os desafios aí proposto nessa trilha. São 4 desafios, né? O primeiro desafio, vou mostrar aqui para vocês relembrar aí do que se trata, tá? Esses desafios que a gente vai estar vendo. O primeiro desafio pergunta o seguinte: qual que é a altura do edifício que eles escolheram medir? Bom, então a gente tem lá a imagem. Esse aqui ficou meio longo aqui, só um minuto. Bom, vou desenhar aqui mais ou menos aqui para que vocês entendam melhor a questão aí. Então aqui eu tenho o edifício, é, e aí a pessoa mediu com o teodolito a altura desse edifício. Tá? Então, só que aí no desenho também tem a pessoa, né, que ele mediu, do chão aqui, né, porque a pessoa está no chão, no caso ele colocou o aparelho aqui no olho para poder medir. E aí, observou que esse ângulo aqui deu 35 graus, a pessoa tem a altura de 1,70 metros, e essa distância de onde ele está até aqui a parede aqui, a primeira parede aqui do edifício, mede 19 metros. Aí, no caso, a pergunta quer saber. Só no caso desse edifício, ele continua até aqui, né? Ele sai aqui do chão. Vou até apagar isso aqui, porque no caso o edifício é esse aqui, tá? Aqui é o edifício aí. Pronto. Aí ele quer saber essa altura. Então vamos lá, né? Através da lei aí da relação de seno, cosseno, tangente, a gente vai ver qual a gente vai estar aplicando para a gente chegar aí nesse resultado. Bom, aqui eu tenho a medida do ângulo, 35 graus, tenho a medida aqui de base aqui, ou seja, desse cateto. Qual que é a fórmula que eu consigo aplicar, uma vez que eu quero saber, no caso, é esse cateto oposto, né? Porque, na verdade, eu preciso chegar nessa altura, mas primeiro eu preciso saber quanto que é, caso esse cateto, vamos chamar aqui um Czinho aqui, eu preciso achar a medida desse cateto, depois eu vou estar somando com essa medida aqui, que é a altura, né, da pessoa aqui, e aí sim eu chego na altura desse H, é a altura do edifício. Tá? Então, qual que é? Se eu quero saber esse cateto, ele está oposto ao ângulo, qual que é a forma que eu irei aplicar aqui para me achar a medida do cateto oposto, uma vez que eu tenho o cateto adjacente. Então, cateto oposto e tenho o adjacente. Qual que é a fórmula que eu irei estar aplicando? Tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente de 35? Isso, no caso eu vou ter que estar aplicando aí a fórmula da tangente, né? Então, a relação aí da tangente é que tangente de um ângulo alfa é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Bom, então vamos ter que tangente do ângulo 35 graus vai ser igual ao cateto oposto, no caso, um pouquinho x, né? X sobre o cateto adjacente, que é 19.
Bom, montei a continha, isso aqui é a fórmula, tá? Montei a continha, agora eu vou na tabelinha, né? Na tabela trigonométrica. Quem tem a calculadora, mas essa calculadora científica, ela mede aqui a tangente aqui. Tangente, seno, cosseno ela tem. Então aqui eu quero saber tangente de 35 graus. No caso, a tangente é tangente de 35. Deu número decimal aí, ó, 0,70, 0,2. Então a gente só considera os dois depois da vírgula. Então 0,70. Então aqui a tangente vai dar 0,70 igual a x sobre 19. No caso aqui eu preciso achar essa medida de x, então esse 19 eu vou passar ele para cá, operação inversa, que é divisão, passo multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 0,70 e vai multiplicar 19 igual aqui a x. 0,70 vezes 19 vezes 19, vamos chegar em 13,30. Portanto, x vai ser igual a 13,30 metros, né? Aqui a gente está falando de metros. Então, 13,30. Bom, achamos então a medida do cateto. A questão quer saber a medida da altura desse edifício. Então, esse H é igual a gente somar, no caso, esse X mais a altura aqui dessa pessoa aqui de 1,70 m, né? Então, fazendo essa conta, essa altura vai ser igual 13,30, 13,30 mais 1,7. Portanto, a altura desse edifício vai ser de 13 mais 70, 14 com 15, né? Então, 15 metros. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida aí? No caso aqui, 15 metros. Alguma pergunta? Não, né? Então, vamos adiante aqui. Só lembrando, pessoal, quando é alguma prova assim, o aluno pode questionar, né? Como é que eu vou estar sabendo lá na prova do Enem? Eu não posso levar a calculadora. Como é que eu vou saber a tangente de um? Não vou memorizar de todos os graus, né? Sabendo que a gente tem aí de 0 a 360 graus, como é que eu vou memorizar todos os números? Não, quando eu passo uma prova assim externa, ele vem, tá? Dentro do parênteses lá, utiliza tangente de 35, ele já sabe que o aluno vai precisar, tangente de 35 igual a 0,70. Tá? Então eles já vêm já nas observações lá, parênteses, eles já dá esse valor, tá? Então, isso aí eu trago aqui para vocês no caso da calculadora e para vocês saberem que existe. E é sempre bom, no caso, quando vocês for fazer um estudo mais aprofundado, é bom ter uma calculadora dessa aí que ela nos dá esses valores. Bom, então, tranquilo, né? Vamos então aqui passar para a questão número 2. Essa aqui foi a questão número 1. Então, o item número 2 pergunta o seguinte: quando vocês encontrou a altura do edifício, vocês também encontrou o cateto oposto relativo ao ângulo de 35 graus. Então, que foi, no caso, esse aqui, esse X, a gente precisou encontrar ele para depois a gente somar para achar a altura. Nesse 2 aqui, ele já até colocou, né, o ângulo de 35 graus, que é 0,57, né? No caso aqui, o cateto oposto. Ele já deu já a medida aí já do ângulo. Bom, assim, com base nessas informações, descubra a medida da hipotenusa. Ou seja, agora ele quer que a gente ache
essa medida aqui, ó, esse Azinho aqui, ó, através da medida que a gente utilizou aqui. Então, cateto oposto por hipotenusa. Qual que vai ser a fórmula, então, que a gente vai estar utilizando? Vou apagar esse outro aqui. Esse aqui a gente já encontrou. Esse aqui eu vou até deixar, por enquanto. Vamos lá, esse aqui agora é a questão número 2. É em cima do mesmo desenho, por isso que eu não apaguei. Então, essa questão aqui agora, ele quer saber esse Azinho. E qual, então, que é a fórmula que eu irei utilizar, uma vez que eu tenho esse cateto oposto por hipotenusa. Qual que é a fórmula que eu preciso do cateto oposto sobre hipotenusa? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que vai ser a fórmula aí que eu terei que, no caso, utilizar? O seno, não é isso? Que o seno de um ângulo diz que a gente dividindo o cateto oposto pela hipotenusa, a gente vai estar encontrando aí esse valor. Bom, então, o seno de 35, seno de 35 graus vai ser igual cateto oposto. Eu já posso pôr aqui a medida. A gente achou essa medida aqui foi desse x, ó, esse cateto. Então vai ser 13,3 dividido por hipotenusa, que no caso o Azinho. Essa medida eu não sei. Bom, seno de 35, fazendo aqui na calculadora, fazendo aqui o seno de 35, que no caso não, esse aqui no caso o exercício já nos forneceu, né? O seno aqui de 35 ele já deu, né? 0,57. Então a gente vai utilizar 0,57. É igual a 13,3 dividido por A. Bom, então, o A está aqui dividindo. Então eu vou passar ele aqui para multiplicando, caso ele vai até trocar aqui com esse 57, né? Passa multiplicando e esse 0,57, que vai ficar aqui multiplicando, passa dividindo. Fazer aqui para a visibilidade ficar melhor. Então esse A vai ser igual 13,3 dividido por 0,57. Fazendo essa divisão, vamos ter que A é igual a 23,3. Ou seja, a hipotenusa, né, vai ser igual a 23,3 metros. Tranquilo? Foi, a colega colocou aí a fórmula aí do seno. Isso mesmo, que cateto oposto dividido por hipotenusa, a gente aplica a lei do seno. Bom, então agora o desafio número 3, ele... Alguma pergunta? É que eu tô curioso com uma coisa. Pode perguntar. Você colocou 3,3 dividido por 0,57. No caso, não deveria dar um valor a menos do que 13? E não a mais? Não, sempre quando a gente divide um número por outro menor do que 1, ele vai aumentar, tá? Tá. Menor do que 1, ele sempre aumenta. Qualquer número 0,9, 0,8, qualquer número abaixo de 1, quando você divide, ele sempre aumenta. Tá? Entendi. Muito obrigado. Vale, então. Então é isso. Então agora a gente vai ver a número 3, né? A número 3 ele pede para calcular essa hipotenusa pelo teorema de Pitágoras. Caso ele exige aí que a gente aplique o teorema de Pitágoras. Então vamos lá, né?
Deixa eu só, para mim fazer aqui do lado, eu vou pôr só a medida desse aqui, ó, desse cateto aqui, que é de 13,3. Que aqui agora eu posso apagar aqui. Caso o exercício número 3 aí, ele quer saber se a gente tem o domínio aí do Pitágoras, né? Vamos aplicar então aí a teorema de Pitágoras, fala que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Bom, então a hipotenusa, no caso ele pediu para a gente calcular, então a gente desconsidera esse aqui, tá? Ou seja, essa medida aqui a gente não vai utilizar, a gente vai conferir para ver se vai chegar no mesmo valor. Então aqui o A, digamos, ainda vai ser a nossa interrogação. Então, cateto ao quadrado vai ser igual cateto ao quadrado, no caso vai ser essa medida aqui, ó, esse primeiro cateto aqui, que no caso 19. Então aqui 19 ao quadrado, mais aí o outro cateto, no caso 13,3 ao quadrado. Fazendo essa conta, 19 ao quadrado é 19 vezes 19, vamos chegar no número aí 361. 361 mais 13,3 ao quadrado vai dar 176, tá? Vírgula alguma coisa, vai dar um número decimal aí. Então vai ser valores aqui aproximados, né? A gente vai estar trabalhando com valores aproximados, mas ó, deu 176,89. Para a gente colocar aqui, como a gente está trabalhando com número aproximado, a gente pode fazer o seguinte. Aqui no caso aqui, ó, se eu quero colocar um número inteiro, qual que é que eu devo deixar aqui? 176,89. Eu não quero colocar número com vírgula. O que que eu devo fazer? Ó, sempre a matemática fala o seguinte, se você quer trabalhar com o número, no caso arredondado aí, quando esse número que está após a vírgula, ele for igual ou maior a 5, você acrescenta 1 nesse último número, tá? Antes da vírgula. Então, e quando ele for menor do que 5, você simplesmente apaga, deixa no mesmo, tá? No caso aqui, se fosse, por exemplo, 4, no lugar desse 8 fosse 4, eu iria deixar só o 176. Mas como passou de 5, então eu vou o quê? Eu vou colocar um 7 aqui, tá? Então, porque aí facilita, no caso 177, tá? Lembrando que a aproximação, porque esse número aqui dá um número aí decimal, tá? Então aqui vai ficar, e A vai ser igual raiz quadrada da soma desses valores. 361, colocar aqui, 361 mais 177. Deu 538. Em 38, a raiz quadrada de 538. Raiz quadrada de 538. Aí vamos ter aqui, ó, hipotenusa igual a aproximado, porque a gente fizemos essa aproximação aqui, ó, deu 23,19. 23,19. Bom, então, viu que aqui no caso como foi a aproximação, ó, a diferença, já deu uma diferença aqui, né? 23,19 metros, ou seja, para chegar aqui no 30, de 11, né? 11 centímetros. Então, 11 centímetros aí, essa diferença, tá? Mas, lembrando que é a aproximação. Tranquilo, pessoal? Então, fórmula de Pitágoras, a gente conseguiu resolver aí e chegamos nesse valor aí. Tá? Questão número 3. Alguma dúvida nessa questão? Não, né? Então vamos para o
para o desafio 4. Com a medida da hipotenusa e o cosseno de 35, mostre que o cateto adjacente mede 19 metros aproximadamente. Bom, então ele quer agora que a gente mostre, através desse valor da hipotenusa, mais o valor do cosseno, ele quer que a gente ache esse valor 19. Então vamos lá. Fazer então aí vamos apagar isso aqui. Então agora a gente vai ver a questão 4. Caso aqui a questão 4. Aí ele fala o quê? Ele fala do... A gente precisa achar esse valor através da hipotenusa, né? Que o exercício aqui ó, fala. Através da hipotenusa, no caso a gente vai aplicar aí a lei do cosseno, né? Cosseno de 35. Então qual que é a lei do cosseno? Cosseno de 35 graus. Vou colocar primeiro a lei, né? Cosseno de um ângulo qualquer é igual. Qual que é, no caso, a fórmula a lei do cosseno? A lei do cosseno? Cateto adjacente. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos colocar assim, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então, essa aqui é a lei do cosseno. Porque se ela quer saber, se a questão pede para a gente achar essa medida aqui do cateto adjacente, uma vez que a gente tem hipotenusa, é só aplicar aí a lei do cosseno. Então, vai ficar então, cosseno de 35 graus vai ser igual, cateto adjacente é quem a gente não sabe, no caso a questão está querendo que prova que isso aqui é 19, né? Então a gente vai colocar o CA mesmo, manter ele assim, dividido pela hipotenusa, que no caso é a hipotenusa, que a gente já fizemos aqui, 23,3. Então, 23,3. Cosseno de 35, o próprio exercício já nos forneceu, né? 0,82. Então, cosseno de 35, 0,82. 0,82 vai ser igual cateto adjacente dividido por 23,3. Aqui, da mesma maneira, está dividindo, eu passo multiplicando. Então, vou fazer aqui em cima. Vai ficar o 23, ele vai passar multiplicando, então vai ficar 23,3 que vai multiplicar o 0,82, que isso aqui a gente vai achar aí o valor desse cateto adjacente. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar aí em 23,3 que multiplica 0,82. 19,1. Portanto, cateto adjacente vai ser igual aproximadamente 19,1. Viu que deu aqui, ó, só ressaltando que no caso aproximado. Por que aproximado? Porque quando a gente utiliza aqui, ó, esse número aqui, ele é aproximação, tá? 0,82. Que se a gente for calcular aqui, ó, o cosseno de 35, vou fazer aqui para vocês, ó, cosseno, não sei se consegue visualizar, cosseno de 35, aí o número aí, ó, 0,81,9, 81,9. Então, para vocês verem, 819. Aqui ele já arredondou, ó. Observe que deu esse número aqui, ó. Aqui ainda até continua. Mas ele quer deixar dois números após a vírgula. O que foi feito?
se esse número aqui, ó, posterior, é maior do que 5, ele volta aqui e aumenta mais 1, tá? Então, por isso que ele aumentou, por isso que, no caso aqui, ó, deu esse acréscimo aqui, tá? E passou aqui de 19, por conta que eles fazem essa aproximação, tá? A matemática é sempre isso. Eu quero aqui deixar só com 2 números, após a vírgula, eu sempre vou observar o número que vem posterior. Ah, é um número igual ou maior a 5, então eu devo acrescentar 1. Se for um número menor, se no caso eu fosse manter a vírgula, eu não iria acrescentar aqui, né? Porque o 1, ele é menor do que 5, então eu deixaria aqui mesmo 819. Mas eu quero deixar só 2 números após a vírgula, eu devo, no caso, acrescentar mais 1, porque o 9 ele é maior do que 5. Então, por isso que o próprio exercício, né, já propôs para a gente considerar 0,82. Tá? Então, só essa observação aí, o porquê que aqui deu essa alteração aí, mas vale ressaltar que a gente está trabalhando com aproximação. Tranquilo? Então, concluímos aí, então, essa trilha aí, né? Então, eu vou aproveitar esse tempinho restante para a gente fazer a correção daquele desafio lá do galpão para calcular a área. Tá, vamos rapidinho aí, só para a gente não ficar com esse desafio aí pendente, tá? Bom, o desafio lá do galpão, ele diz o seguinte, ó, é lá daquele caderno do terceiro ano que eu propus para vocês aí na aula anterior aí, tá? Então, esse desafio que diz o seguinte, ó, deseja-se pintar totalmente as paredes externas do galpão externo e o portão de um barracão cuja forma e dimensões estão indicadas na figura, sabendo-se que por metro quadrado gasta meio galão de tinta, quantos galões serão necessários? Então vamos lá. Vou fazer aqui o desenho aqui para a gente entender melhor, né, a questão. Então aqui as dimensões são 5 metros, e aí aqui 10 metros, essa parede lateral, 10 metros, essa altura aqui de 3 metros, e essa altura aqui dessa frente, porque lembrando que o telhado é só aqui essa parte, tá? Para um lado e para o outro. Isso aqui ainda é parede, então aqui 1 metro só, né? Então a gente vai calcular aí quantos, no caso, esse portão aqui tá incluso, tá? Junto com as paredes, lá no exercício, no caso, ele fala que, no caso, o portão aí, galão de tinta vai ser o mesmo, então a gente vai considerar que tamanho aí é a mesma quantidade de tinta que a gente usa para a parede aqui, por metro quadrado, é a mesma para o portão. Bom, então vamos lá, né? Começar o nosso cálculo aí. Então temos que primeiro entender, no caso aí, o galpão aqui, ó, se trata o que? A gente tem essa parede, essa mesma frente aqui, a gente vai ter no fundo lá também, né? Parede do fundo. Essa lateral, a gente vai ter duas laterais que são os dois lados aí desse galpão. Então vamos lá. Podemos iniciar pelo triângulo mesmo, que a gente tem um triângulo, o qual a gente tem a base, essa base aqui é a mesma daqui, né? Então é 5 metros de base e eu tenho a altura que é 1 metro. Então, calculando a área desse triângulo, vamos ter que área, só lembrando que depois, no final, a gente vai multiplicar por 2, tá? 2 vezes essa área, porque se trata de 2 aqui no fundo, tá? 2 triângulos desse. Então, a área vai ser igual, lembrando que vai base vezes altura dividido por 2. Então, vamos ter 2 vezes o valor da área desse triângulo, cuja base é igual a 5, altura igual a 1. 5 vezes 1, 5 dividido por 2.
vai dar o quê? 2,5, né? 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 2,5. Então, essa área desse triângulo vai ser igual a 5 metros quadrados, né? A gente vai achar, no caso, essas fórmulas, e depois, no final, a gente soma a área total. Então, a gente achou aqui já do triângulo. Vamos ver aqui essa parte da frente. E aqui eu tenho formato de um retângulo, né? O qual aqui eu mede 3, aqui mede 5. Então, a gente também vai multiplicar por 2 no final aí, 2 vezes o valor dessa área, devido se tratar de duas paredes aqui iguais, né? Então, vamos ter que, para a gente calcular a base do retângulo, é base vezes altura, né? No caso aqui, ó, só B, fazer assim, ó, B vezes H. Ou seja, vamos ter aí 5 vezes 3. 5 vezes 3 igual a 15, né? Então, vamos ter a área igual a 15, 2 vezes 15, 30. Portanto, a área desse quadrado, vamos ter aí o total de 30 metros quadrados. Bom, agora, por último, falta essa lateral, né? Essa parede aqui lateral, duas paredes também. Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Então, é 2 vezes a área desse também é um retângulo, né? No formato de 10 base. E a altura aqui é a mesma daqui, que é 3, né? Então, vamos ter 10 que multiplica 3. Então, 2 vezes essa área, que é 30. Vamos ter área total aí desse retângulo igual a 60 metros quadrados. Bom, calculei todas, agora é só somar, né? Tenho aqui 5 mais 30 mais 60. Então, fazer aqui, ó, a área total vai ser igual 5 mais 30 mais 60. 5 mais 30 mais 60. Que vai dar aí 35 com mais 60, 95. Então, a área total é igual a 95 metros quadrados. Feito isso, agora a gente vai voltar para o exercício e ver aqui, ó, ele quer saber quantos galões vai para pintar toda essa metragem aqui, uma vez que cada metro quadrado gasta meio galão de tinta. Então é só a gente multiplicar, né? Cada metro quadrado vai meio galão de tinta, então a gente pegando 95, multiplicando por meio, então no caso aí vamos pôr assim, galões de GT igual 95 que multiplica 1,2. Fazendo essa multiplicação, é o mesmo que dividir 95 dividido por 2, né? 95 vezes 1, o próprio 95 dividido por 2, então galões de tinta vai ser igual a metade de 95, 47,5. Bom, então podemos resumir nossa resposta, concluir, né? 47,5, então quantos galões são necessários, né? A pergunta é, quantos galões serão necessários? Quantos galões são necessários? 48, né? Porque 47,5 você não vai chegar na loja e lá no material de construção e pedir 47 galões e meio, né? Então, você vai ter que comprar aí 48 galões. Tranquilo? Alguma pergunta aí, alguma dúvida nesse desafio aí? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Tranquilo?
Bom, então a gente encerra aqui, né? A gente encerra então a aula de hoje.